Leitura do Salmo 75. Deus, o juiz justo. Nós te damos graças, ó Deus. Nós damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Deus diz: eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Digo aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância. Pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e outros são inocentes. O Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia de vinho, forte da sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem. Bebem até a última gota. Porém, eu sempre falarei a respeito do Deus de Jacó e lhe cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. Palavra do Senhor. Eu vou fazer algumas perguntas e não precisa responder, é só para trazer consciência mesmo para nós. A primeira pergunta é: como você lida com situações desconfortáveis na tua vida? Como que você tem lidado com pessoas que te causam incômodo e desconforto? Qual a sua atitude com relação a esse tipo de situação? E a segunda é: qual foi a última vez que você se encontrou em uma situação desconfortável? Ou com alguém que te causa desconforto? Terceira pergunta: você cria esse desconforto? Esse tipo de situação é você quem cria? Então agora vamos meditar no Salmo. Então eu quero começar aqui pelo versículo 3. Deus diz: eu marquei o tempo certo para o julgamento. Eu marquei o tempo certo. Essa palavra me diz muito, me chama muito a atenção, principalmente nos momentos onde eu me pego ansiosa, ansiosa mesmo pelo futuro, pelas coisas que eu quero que aconteça. E o Senhor vem falando muito comigo sobre a paciência, porque Ele marca o tempo certo de todas as coisas. Ele julga quando vai acontecer, quando deve esperar. Então o versículo 3 me fala sobre isso, sobre o tempo certo de todas as coisas, que não é o meu, não é o seu, não é o nosso tempo. E é preciso ter paciência para esperar esse tempo certo.
A Jane Kelly tá dizendo que é do Pará e a Nilza que indicou. Que bênção, Nilza. Gratidão, viu, amada? E parabéns por você ter aceitado o convite. E lá no versículo 5 é onde o Senhor me traz novamente essa meditação sobre o orgulho. No versículo 5 diz assim: digo aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Então eu quero trazer essa reflexão mais uma vez. O quanto você tem contado grandezas sobre você mesma, sobre a sua vida, sobre o seu papel no trabalho. O quanto você tem sido orgulhoso ou orgulhosa em não pedir ajuda, em não assumir os seus erros, e não aceitar os seus medos por orgulho, por medo do julgamento, por medo de fracassar. E eu tô folheando aqui o meu caderno e achei uma frase bem coerente assim para esse momento. A fraqueza humana é a força divina. E o que Jesus me diz aqui com essa frase? Fazendo aqui, casando aqui com esse versículo do Salmo. Que todas as vezes que eu deixo o meu orgulho de lado, que eu exponho as minhas fraquezas, que eu coloco as minhas dores à mesa, eu estou me colocando totalmente na presença de Deus, porque dele ninguém esconde nada. Por mais que às vezes você esteja até servindo, fazendo alguns trabalhos na igreja, às vezes se sobrecarregando de tarefas, querendo ajudar todo mundo, salvar o mundo. Mas você já parou para pensar quais são as tuas verdadeiras intenções em fazer isso? Quais são as tuas verdadeiras intenções? Existe algum interesse camuflado de caridade, de boa vontade? Existe algum interesse de receber um elogio? Existe alguma intenção, por mais sorrateira que seja, de receber algum tipo de prestígio, de honras, de receber os parabéns? Quais são as tuas verdadeiras intenções quando você pratica um ato de bondade, de caridade, de generosidade? Jesus, ele conhece o nosso coração e as nossas verdadeiras intenções. Então, quando no título do Salmo traz Deus, o juiz justo, porque ele é de fato o único capaz de julgar, porque ele é o único que nos conhece verdadeiramente e com certeza muito mais do que nós conhecemos a nós mesmos. E às vezes nós somos tão orgulhosos que nós não nos damos nem esse trabalho de nos conhecer. Porque se conhecer dá trabalho, gente. E dói. E dói não é pouco. Quanto mais você se aprofunda
dentro de você para buscar ali a raiz daquelas intenções, as verdadeiras motivações de você estar fazendo ou deixando de fazer tal coisa. Quanto mais você mergulha ali, você se depara com um eu que você não conhecia e que por muitas vezes você tem camuflado esse eu nessa máscara, nessa armadura orgulhosa, porque você nem você mesmo quer enxergar quem você verdadeiramente é, porque você tem medo do que você vai encontrar. Você tem medo de não saber como lidar com tudo isso. Você tem medo de não encontrar um equilíbrio perfeito entre a razão e a emoção, entre o humano e o espírito. E eu falo isso com muita propriedade para vocês porque eu passo por isso todos os dias. É uma prova-ação diária. Então você que está disposto ou disposta, que foi chamado, que foi chamada, escolhido, escolhida e aceitou esse chamado, esteja aberto, vulnerável e disposto a passar pelo processo. Porque Deus é o juiz justo. E o salmista traz aqui, até pela linguagem da comunicação da época, quando o título traz Deus, o juiz justo, dá aquela impressão de, pelo menos para mim, tá? Traz esse sentimento assim de julgamento mesmo. Porque quando se fala em julgamento, se pensa em justiça, se pensa em quê? Em um lado ganha e o outro perde, né? Um bate e o outro apanha. Só que eu não tenho essa visão de Deus. Deus para mim não é assim. Deus para mim é aquele pai amoroso, aquele pai misericordioso, aquele pai carinhoso, acolhedor, aquele pai onde eu posso correr para os braços dele e dizer assim: meu Deus, meu pai, eu sou uma santa pecadora e eu sei que tu me ama e que tu não me amas a partir do que eu faço, do que eu deixo de fazer, mas tu me amas simplesmente porque eu sou a tua filha. Então, assim, se você ainda tem essa visão de que esse Deus é um Deus que manda, desmanda, condena, descondena, julga, por favor, apaga essa imagem, essa crença que em algum momento se desenvolveu na tua vida de que Deus é assim, um ditador. Eu tinha essa visão de que Deus era aquele cara que ficava lá no alto olhando assim pra gente lá embaixo e dizia: esse aqui vai sofrer, esse aqui vai ser feliz, esse aqui é bom, esse aqui é mau. Eu já tive essa visão e é uma visão totalmente distorcida do que de fato Deus é. Mas por que eu tinha essa visão? Porque eu não conhecia nem a mim mesma. Como é que eu iria conhecer esse Deus tão maravilhoso, tão misterioso, se nem os meus próprios mistérios eu era capaz de desvendar? Então eu repito sempre que Deus mora em mim, aqui dentro de mim. Deus mora aí dentro de você, Tiane. Deus mora dentro de você, Jaque. Então, se você quer conhecer Deus verdadeiramente, se você quer sentir paz, se você quer se sentir segura para tomar suas decisões, para exercer o seu papel de mãe, de mulher, de profissional, de filha, de cristã, de esposa, conhece-te a ti mesmo.